Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Fitavita Saúde Natural. Hoje vamos falar sobre o jaborandi, que é essa planta aqui, e o jatobá. Nós estamos aqui diante de dois remédios que são da medicina tradicional indígena do Brasil. O jaborandi e o jatobá, muito conhecidos, norte e nordeste do Brasil, também no cerrado brasileiro. Essas duas plantas são muito conhecidas, muito utilizadas. O jaborandi, por exemplo, ele, por conta de suas propriedades, principalmente para a aplicação oftalmológica, ela tem se tornado uma planta que tem entrado aí para a lista vermelha de plantas ameaçadas. Então, o jaborandi já perdeu mais de a metade de seu território e vem sendo ameaçada, por conta de sua procura. Mas ainda é muito fácil ser encontrada em casas de chás, casas de produtos naturais. Então aí o jaborandi, geralmente cascas, e parte dos galhos dela, e botar aqui nessa forma da planta seca. Bom, então hoje vamos falar sobre oncologia. Claro que vamos falar sobre muitas outras coisas sobre as propriedades dessas duas plantas, mas a oncologia é a parte que vamos tentar levar, o objetivo dessa live. Ainda há muito o que se pesquisar sobre jaborandi e jatobá, sobre os seus efeitos para a oncologia. Então vamos lá, o jaborandi. A planta comum no norte e nordeste do Brasil. Estou aqui com a parte que eu tenho a folha, talos, de jaborandi secos, Lembrando, quando você seca uma planta, os efeitos, ela pode ser potencializada, o efeito. Então, se eu secar uma planta, não é a mesma coisa que eu ingerir uma planta in natura, uma planta fresca. A planta fresca é diferente da planta seca também nos efeitos. Então, tem que ter cautela ao utilizar uma planta seca, porque os efeitos podem estar concentrados ali, potencializados. Então, o jaborandi ele tem efeitos conhecidos, pela farmácia, pela farmacologia. Então, eles têm efeitos cealagoga, por exemplo, uma ação cealagoga, que ela vai estimular a saliva. É muito indicado pessoas que têm xerostomia, que é aquela boca seca, a língua seca, por conta de excesso de medicação. Ou também pessoas com uma síndrome chamada síndrome de Sjögren, que é uma síndrome que ela vai secar a boca, vai secar a saliva, vai até dificultar, a pessoa praticamente não vai salivar. Então o jaborandi ele vai estimular a salivação. Ele age muito ali em função em glândulas exócrinas. O que são glândulas exócrinas? São glândulas que elas vão liberar uma secreção, Elas não vão sintetizar algo ali, e usar ali dentro delas, mas elas vão liberar. Nós temos também o pâncreas, por exemplo, uma glândula exócrina. E aí nós temos as glândulas salivares, Elas vão então ser estimuladas com o jaborandi. E também tem a ação diaforética. O que é isso? Ela vai estimular o suor, estimular a sudorese. Então, pessoas que têm dificuldade para suar podem tomar. Agora, é contraindicado aquelas pessoas que têm uma certa facilidade. Eu mesmo sou bastante, E para mim eu tenho que tomar um chazinho de jaborandi com uma certa cautela. Também tem ação miótica, constrição da pupila dos olhos, Então é muito usado em oftalmologia, principalmente pessoas com tratamento em glaucoma, Temos por exemplo, o nome científico dessa planta é Pilocarpus microphyllus, Esse gênero Pilocarpus, infelizmente, somente o jaborandi é um representante assim mais acessível que nós temos hoje,
que produz uma substância chamada pilocarpina. A pilocarpina é utilizada na farmácia, né, na medicina, em medicamentos desde o século XIX. A pilocarpina vem sendo utilizada para tratamentos oftalmológicos. Pessoas com glaucoma têm o tratamento aí com pilocarpina. Infelizmente, o Jaborandi tem perdido espaço e o Jaborandi tem sido bastante desmatado, não tem sido tanto reflorestado, né, replantado. Isso aí vem comprometendo e também criando um alarme. Poxa, a gente só tem pilocarpina acessível, né, de forma mais fácil através de Jaborandi. Se o Jaborandi desaparecer, a gente vai perder aí um coadjuvante de tratamento de glaucoma, por exemplo. Também tem ação colinérgica, né? Atua no sistema parasimpático e é a principal ação. Né? Devemos destacar isso aqui, inclusive, como uma contraindicação dele. Porque ele atua no sistema parasimpático, ele estimula secreções, né? A pessoa vai suar bastante contrações musculares livres. Com isso, ele baixa a pressão, só que ele baixa a pressão nessas condições. Então, assim, o Jaborandi ele não é, pela fitoterapia, recomendado como um remédio natural que vai servir para baixar a pressão. Ele pode auxiliar, porém, você tem que entender que ele vai agir no sistema parasimpático, né? Ele vai estimular a secreção, ele vai aumentar a temperatura corporal. Então, a pessoa ela tem que estar ciente disso ao usar o Jaborandi, se buscar o uso, né, para apenas baixar a pressão. Ele tem ação expectorante, né, auxilia na liberação de muco nas vias respiratórias e também um estimulante capilar, tanto que você encontra facilmente em farmácias shampoos, gel, creme para pentear, né, com o uso do Jaborandi, porque ele fortalece o couro cabeludo e estimula o crescimento de cabelos. Então, ele consegue, né, ser um coadjuvante aí para quem quer fazer um tratamento capilar, para fortalecer, para evitar queda de cabelo. Não falo que é para voltar a crescer cabelos assim milagrosos. Uma pessoa que já tem aí alopecia, né? A pessoa que já tem aí uma calvície, né, bem acentuada, aí vai querer fazer um milagre com Jaborandi, não adianta. Mas ele pode ser um coadjuvante nisso. Então, usos medicinais, como eu falei, né, glaucoma, pessoa com boca seca, xerostomia, né, problemas respiratórios leves, né, então ele ajuda a ser expectorante, tirar essa secreção. Então é importante, embora também temos outras plantas aí como expectorante, conhecidos aí na fitoterapia. Então, ele estimula também lágrimas, secreções, né? Também pancreática. Só que tem um detalhe, para câncer do pâncreas, será que ele é eficaz? Aí que tá. A oncologia ela ainda não descobriu nada a respeito do Jaborandi ser eficaz para o câncer do pâncreas. A gente recomenda aí a cúrcuma como um fitoterápico coadjuvante, como principal dele, mas não o pâncreas, para o pâncreas, câncer de pâncreas de fato, você usar o Jaborandi. Bom, então vamos lá. Contraindicações tem pessoas com asma, pressão baixa, pessoa que já costuma ter uma pressão baixa, sofre de queda brusca de pressão, ele pode cair bruscamente sua pressão por conta da pilocarpina, né? Doenças cardíacas graves, né? Mulheres que são grávidas ou lactantes também devem evitar úlcera hepática, né? Úlcera péptica, na verdade, né? Então a pessoa está ali com problemas gástricos, né? Com úlcera no estômago, ele deve evitar porque pode causar inflamações, acentuar essas inflamações. Então, ao tomar o Jaborandi, você tem que entender que vai aumentar a temperatura do seu corpo. Eu falei de glândulas exócrinas, então estou falando de tireoide, então estou falando que ele vai estimular aí uma ação na tireoide também. Então vai aumentar a temperatura, vai suar mais rápido. Isso é bom para quem quer fazer treino que não tem não se encontra, né, não está nesse grupo de contraindicações, então ele pode fazer o Jaborandi
mas tem que tomar cuidado que pode agir de uma forma acentuada. Porque lá na medicina Ayurveda, ele vai estimular tanto o Vata, né, quanto também ele vai atuar no Kapha, né? Então, o Vata e o Kapha, eles vão agir muito na liberação de secreções, né? E também na região do estômago e intestino. Então, vai aumentar ali o metabolismo, vai acelerar o metabolismo, então isso aí vai fazer com que você tenha uma digestão mais rápida e isso pode vir juntamente com que com diarreia. Então não é interessante você usar se você tiver aí uma sensibilidade, um nível de Kapha e também de Vata muito alto, né? Então isso pode desregular aí. Isso aí na linguagem da medicina Ayurveda, né? A medicina da Índia. Então vamos lá. É aquela de pressão brusca, pode ter broncoespasmo, né? Então ele age no Vata aí nessa região também. Então, geralmente usa o jaborandi em forma de chá, mas você pode querer controlar a dose com tinturas, né? Fazer tintura de jaborandi, né? E aí você consegue controlar melhor também a loção capilar, né? E o colírio de policarpina, que é muito utilizado já pela farmacologia médica. Então, nós temos aqui ele pode estimular, então, através da pilocarpina, né, que é rico, o jaborandi é rico em pilocarpina. Ele pode agir de forma colinérgica, né, ação colinérgica, e estimular as glândulas exócrinas. Então, ele aumenta a ativação e estimula a secreção dos gases pancreáticos. Mas aí ele é arriscado. Ele é de uso arriscado em alguns casos, porque uma secreção gástrica. Então, a pessoa que tem úlceras, por exemplo, desse gástrico, tem pessoas, inclusive, que tem um problema aí exócrino, né, em relação ao pâncreas, né, uma pessoa, um paciente com câncer de pâncreas, então ele é muito comum um paciente desse com úlceras gástricas, então ele pode curar, pode acentuar essas dores. Então, por isso, apesar dele ter uma ação de exócrino no pâncreas, não é muito legal você ter, né, o uso de jaborandi para tratar câncer de pâncreas, né? Então não é tão legal. A medicina ela ainda não conseguiu trazer de forma segura o uso do jaborandi nesse tratamento. Então pessoas também com obstrução biliar pode ter uma liberação de estímulo de secreção que pode ser prejudicial. E assim, para quem tem câncer de pâncreas, qual seria uma alternativa fitoterápica mais segura? Você pode usar ginseng, que também vai estimular o seu metabolismo nessa região aí, trabalhando lá, né, pela Ayurveda, mas ele não vai ser agressivo em relação aí às pepsinas, né, úlceras sépticas, enfim. O chá verde também. Só que o chá verde é assim, meio que o oposto. Enquanto o chá verde baixa bruscamente a pressão, o chá verde ele pode subir a pressão. Então é o oposto. Chá verde, então você tem que tomar cuidado. Se você tende a ter uma pressão mais elevada, então você não vai fazer uso do chá verde. O cúrcuma de todos esses aí, inclusive a graviola com certa cautela, a graviola, se tem a semente da graviola, você faz ali uma farinha dela, é muito interessante também, né, para pessoas que têm problemas tanto de leucemia como também do câncer do pâncreas, mas de todos esses a cúrcuma é a mais segura, né? A gente tem que tomar cuidado também em relação à cúrcuma sobre interações medicamentosas. A cúrcuma ela age sobre 2 dos 3 principais sistemas enzimáticos do fígado, então a cúrcuma ela tem que ser
tomada também com cautela, embora aqui de todos esses que eu citei, né, o ginseng, o chá verde, a graviola e a cúrcuma C é a mais indicada. Então, o jaborandi a gente dispensa, pelo menos por enquanto, até o que a gente conhece na oncologia sobre um coadjuvante em tratamento de câncer de pâncreas. Mas tem um porém. Uma pessoa que ela tem um tratamento, ela faz radioterapia constantemente para câncer de cabeça, né, o tronco encefálico, enfim. São pessoas que elas geralmente elas têm uma dificuldade para salivar, isso por um efeito colateral aí da radioterapia. O que é feito? Então ela pode ser administrada com comprimido de pilocarpina, ou seja, a pilocarpina é que vem do jaborandi. Então o jaborandi ele pode ser auxiliar aí na saúde de quem faz radioterapia, claro, você usar em doses recomendadas aí, sempre conversando com seu médico, né, para saber se não vai ter nenhuma interação medicamentosa. Então, o jaborandi, neste caso, é importante. E assim como eu citei também a síndrome de Sjögren, né? Que é uma síndrome que o paciente tem dificuldade em salivar. E agora, o jatobá. Será que o jatobá ele tem aí algo interessante para nossa oncologia fitoterápica? Vamos ver. Aqui eu estou com cascas, né? E parte da raiz aqui, ó, do jatobá. Podem ver. O jatobá ele dá aquele fruto que é uma vagem grande, né? Uma casca rígida e ele é um fruto um tom verde, né? Aquele fruto também é interessante. Inclusive para o cabelo. Interessante, pessoas também usam como uma dieta funcional. O uso do jatobá faz tipo uma farinha dele também. Então, nós temos ele aqui no Brasil. É das Américas, tá? O jatobá não é unicamente do Brasil, mas ele tá. A maior parte do jatobá a gente encontra aqui no Brasil. Então, ele também tem ação expectorante, assim como o jaborandi. Então, nisso eles são semelhantes, né? Serve como antisséptico pulmonar. Então ele desinfecta pulmões. Então o jatobá, ele lá na medicina tradicional da Índia, na ayurvédica, ele vai trabalhar ali no aterramento, né? Ele entra ali no elemento terra, que é o elemento que vai agir no pulmão. Então lá também na medicina chinesa, tradicional chinesa, nós temos aí os 4 elementos como base da medicina. Nós temos aí a terra, então é do pulmão. Então o jatobá ele vai agir nos pulmões dessa forma. Então ele vai melhorar ali o QI do pulmão, que é a força vital do pulmão. E é muito interessante, força vital, falar de jatobá e força vital é algo interessante. Como anti-inflamatório, pode agir como nas vias respiratórias e digestivas. Então, meio que o oposto do jaborandi, que vai causar certas inflamações, né? Prejudicar pessoas que estão com úlceras gástricas. O jatobá é meio que o oposto. Ele já reduz as inflamações. Então, ele pode ser associado também ao uso de espinheira santa, para quem deseja aí, ó, meia hora depois da sua principal refeição do almoço, você tomar cerca de 300 ml. Você pode fazer um mix de chá meio a meio, né? Desses 300 ml. Jatobá e espinheira santa para você melhorar a saúde do seu estômago, do seu intestino. Então você também pode fazer assim, alternar com hortelã e jatobá e espinheira santa. Claro que o uso bem regular. Um antifúngico e também antibacteriano. O jatobá ele pode combater infecções causadas por fungos e bactérias. Ele também tem ação adstringente. Então, assim, é meio que o oposto mesmo. Enquanto o jaborandi, ele, se tomado em excesso, até em doses moderadas, ele pode causar diarreia, o jatobá ele já
ajuda a controlar a diarreia, também melhora a cicatrização. Ele pode ser um analgésico leve, né, aliviadores leves, em caso de inflamação. Então ele pode ser um coadjuvante. Então, pessoas que estão assim, uma inflamação, síndrome respiratória aguda, até mesmo gripe forte, a Covid, ele pode ser um coadjuvante. Estou falando que ele é o remédio para essas síndromes, né? Para essas inflamações, mas ele é um coadjuvante. Então a ideia é a ação inflamatória e reduzir as ações inflamatórias. Então o jatobá é muito utilizado na medicina tradicional indígena brasileira para problemas respiratórios, bronquite, asma. Então é meio que o oposto. No jaburandi ele não é recomendado para uma pessoa que tem bronquite para asma. Já o jatobá ele vai fazer o que? O aterramento dessa região dos brônquios e do pulmão. Então ele age em favor, né, para pacientes que estão com bronquite, com asma, com tosse, com enfisema pulmonar e gripes também. Dores nas costas e cansaço físico. Agora que é interessante a questão do QI, né, da força vital. É a casca. Eu tenho aqui casca também. Não sei se é possível visualizar. Ó, esses daqui são cascas do jatobá. Então a casca é usada como um tônico para aumentar a disposição e fortalecer os músculos. Então você pode utilizar isso como um tônico. Principalmente pessoa que está na academia também pode utilizar o jatobá com esse propósito. Ainda não temos estudos conclusivos, mas sabe-se que de forma indireta o jatobá ele age na mitocôndria. Então ele age nas mitocôndrias da célula e isso está ligado à questão de rejuvenescedor, né? Então ele tem ali flavonoides, ele tem o que mais? Ele tem uma ação antioxidante também. E esses antioxidantes deles são protetores do DNA, né? Eles têm a capacidade de proteger as células normais contra danos oxidativos ao DNA. E isso é muito interessante quando falamos de oncologia. Por quê? Sabemos que o câncer ele age de acordo com o ambiente que ele está inserido. Então a proposta do câncer é o quê? Chegou no ambiente, aparentemente todas as células ao redor são saudáveis, ele, por enquanto, ele se comporta como uma célula saudável, porque a ação extracelular, naquele caminho entre uma célula e outra, é de manter esse equilíbrio, né? Até porque se ele é reconhecido como uma célula ruim, ele pode ser combatido facilmente. Então a proposta dele é começar a mudar, começar a causar desordem extracelular e mudar ali o ambiente. A ideia é o metabolismo vai ser modificado, então ele vai modificando o metabolismo. Só que o jatobá, com a ação de antioxidantes dele, consegue fazer essa proteção. Então isso pode auxiliar, né, a reduzir certas mutações de câncer, né, e o surgimento de câncer. Então ele vai inibir, de certa forma, ainda tem estudos a serem concluídos sobre a ação do jatobá, mas já se conhece suas ações terapêuticas em oncologia fitoterápica. Então nós temos o jatobá nesse ponto. Eu falei de pressão arterial, mas qual seria o melhor? Eu tenho pressão alta, eu quero tomar o jatobá ou o jaburandi. Qual seria o melhor? O jaburandi, ele baixa a pressão, mas em situações aqui vai aumentar a sudorese, né? Vai estimular o sistema nervoso parasimpático. Então, o jaburandi, ele pode ser um pouco assim agressiva, né? Essa forma de baixar a pressão, pode ser brusca a queda de pressão. O jatobá ele tem pouca ação sobre a pressão. Por ele ter uma ação anti-inflamatória analgésica, ele pode sim baixar a pressão, porque pela lógica, uma pessoa que está com dor de cabeça, a pressão arterial dela está mais elevada.
Porém, quando você vence essa dor de cabeça, né, você age ali sobre uma série de proteínas e você consegue baixar essa dor de cabeça, então é sinal que você venceu aí a pressão alta, né? Você baixou a pressão, mas é uma ação pouco direta, né? Uma ação mais indireta, porque são assim, ele tem propriedades diuréticas, né? O jatobá. A maioria dos chás eles têm ação diurética, mas assim, o jatobá, entre o jatobá e o jaburandi, se você está aí com uma dificuldade, né? Em questão diurética, é bom você tomar o jatobá. Agora, se você está indo demais no banheiro, né? Então você deve evitar o jatobá. E ele é o que? Ele é uma. Ele tem essa ação diurética, né? Ele tem também. Ele entra naquelas substâncias que elas são que depurativa do sangue. Ela vai fazer o que? Uma limpeza do sangue. Ela é refrescante do sangue. Isso aí é usado como um tônico nesse sentido. Se você busca talvez alternativas de baixar sua pressão de forma regular e de forma mais segura por meio da fitoterapia, pode utilizar o que é alho, né? O hibisco, a oliveira e também chá de folha de amora ou de erva cidreira, que são aí formas mais acessíveis e mais seguras na fitoterapia. Então, de certa forma, o jatobá ele tem uma contraindicação? Tem, mas é bem menos do que o jaburandi. A contraindicação do jatobá, assim como o jaburandi, a maioria dos chás é para quem é gestante e lactante. E também crianças menores de 12 anos. Não tem uma recomendação então, de usar jatobá. Mas ele pode interagir com outros medicamentos, talvez. Né? Então é sempre bom perguntar ao seu médico se você pode fazer uso do jatobá caso você esteja fazendo uso de alguma medicação. Certo? No mais, então o jatobá ele age dessa forma, né? E a oncologia aí ele pode então agir de forma significativa, né? Porque lá nas mitocôndrias, como que o jatobá ele age? Ele tem flavonoides, ele tem a quercetina, ele tem a luteolina, ele tem o camferol. Então, são flavonoides que são encontrados na casca, também nas folhas do jatobá, que tem ação antioxidante para as mitocôndrias. Então, ele combate o estresse oxidativo. Então, se você quer rejuvenescer um pouco, você pode tomar o jatobá. Protege a mitocôndria de danos de radicais livres, né? Então, isso aí é uma ação que é benéfica para pacientes na oncologia, né? Pacientes que estão em tratamento de câncer. E também estimula a biogênese mitocondrial através dos flavonoides. Então, ele pode renovar aí as suas mitocôndrias. Além de flavonoides, ele também tem terpenos. O que são os terpenos? Os terpenos eles agem contra inflamações. Então, por isso que o jatobá ele é tão bom no efeito anti-inflamatório, porque ele tem essa ação através dos seus terpenos. Então, ele vai agir ali o metabolismo energético, a produção de ATP, a regulação do ciclo de Krebs, né, que é o ciclo do ácido cítrico, que é onde as mitocôndrias, né, isso vai produzir energia, por isso que ele é um tônico que estimula aí pessoas principalmente em atividade física constante para renovar suas energias.
Também ácidos fenólicos e taninos, que são antioxidantes, então eles reduzem o dano mitocondrial no caso de inflamação, por exemplo, uma gripe, uma síndrome respiratória aguda, um COVID, outras inflamações, o jatobá ele pode auxiliar nesse combate às inflamações. Então o jatobá ele tem ação aí mitocondrial, então isso pode ser um coadjuvante no tratamento de câncer. Porém, assim, uma ação mitocondrial ainda a gente não tem estudos conclusivos, né, mais específicos sobre como que o jatobá ele age na mitocôndria, se é mais indireto, se é mais direto. Porém, de uma forma mais direta, o que nós sugerimos aí na fitoterapia o uso de rhodiola rosea, né, que ativa as mitocôndrias, a coenzima Q10, que é muito utilizada em suplementos, você encontra facilmente na farmácia, e a berberina, que ela modula a função mitocondrial. Então, são esses daí os fitoterápicos, né, mais indicados uma ação direta mitocondrial, mas sabemos então que ambos eles podem ser utilizados o jaborandi quanto o jatobá fitoterápica. Porém, o jaborandi, mais casos assim de salivação, né, auxiliar pessoas com dificuldade de salivação durante o tratamento de câncer de cérebro, né, e tronco encefálico, câncer de pescoço, por conta dos efeitos da radioterapia, enquanto o jatobá ele tem uma ação aí que pode ser utilizada em diversos tipos de cânceres, né, pacientes na oncologia, no caso de ação mitocondrial contra radicais livres, né, contra o estresse oxidativo, algo interessante para o combate e a redução aí das metástases. Bom, então este é o vídeo, espero que tenha agregado algum conhecimento para vocês, né, fazer o uso de jatobá e de jaborandi sempre buscando também auxílio médico, né, orientação médica. Ok? Fiquem todos bem, cuide de sua saúde. Qualquer dúvida pode fazer a pergunta aqui e buscaremos então responder de forma científica, da forma mais natural possível. Até mais.